E a gente fala agora aqui no Jornal da Rede Alesp sobre o 31 de maio, hoje mesmo, que é o Dia Mundial Sem Tabaco. O objetivo da data é de relembrar os males severos relacionados ao tabagismo. O cigarro contém cerca de 4.720 substâncias tóxicas, além das mais conhecidas como nicotina e monóxido de carbono. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, 428 pessoas morrem por dia no Brasil por causa da dependência por nicotina. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o médico Juliano Molina. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço. Bom dia, doutor Juliano. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, bom dia. É um prazer de participar aqui, mais uma vez, da TV Alesp, com um tema tão interessante como esse. Pois é, e hoje é esse dia, né, doutor, da conscientização, e a gente não imagina que tantas pessoas possam morrer por dia, né, por causa, em decorrência dessas questões do tabagismo. Primeiro, doutor, o quanto é essencial falar sobre o tema? É muito essencial, é primordial. O dia 31 de maio foi criado em 1987, justamente por uma associação médica internacional, justamente para alertar a população dos malefícios do cigarro. Cerca de 8 milhões de pessoas morrem no mundo por conta do tabaco. Dessas 8 milhões, 7 milhões são tabagistas ativos, que a gente chama, e 1 milhão são tabagistas passivos. Então, a inalação da fumaça do cigarro ou de qualquer conteúdo do tabaco, principalmente a nicotina e o monóxido de carbono, induz o corpo a um processo inflamatório crônico. Então, o tabagismo é uma doença crônica e ele acaba sendo classificado como um vício. Então, eu tenho uma dependência química e uma dependência psicológica. Por isso é tão difícil de lidar com o tema. E ações governamentais devem ser implementadas em todos os sentidos, de propagandas e alertas para a população, para o público infanto-juvenil, visando alertar, não incorrer nesse vício. É dito como um vício social, socialmente aceito, mas que tem seus malefícios e seus efeitos deletérios ao longo da vida. Então, depois de muito tempo, nós vamos incorrer nesses problemas pulmonares, cardiovasculares, cerebrais e, entre eles, da minha área, o câncer. E justamente, né, doutor, o que acontece, né, com essas pessoas, antes da gente falar efetivamente o que acontece no corpo com essas questões da nicotina e chegando, né, a um câncer aí de boca, garganta e afins, o senhor tocou numa questão, né, a gente sempre ouviu falar nos fumantes passivos, né, aqueles que não usam o cigarro oficialmente, mas estão em ambiente que se tem essa produção de nicotina. Eu gostaria que o senhor alertasse, então, essa população. Sim. O fumante passivo, ele é o maior prejudicado. Nós já sabemos que o próprio tabagista, ele tem consciência do malefício que está fazendo a si mesmo, mas muitas vezes ele não consegue, por conta da dependência química e psicológica, se livrar do mal. E o fumante passivo, muitas vezes, é o companheiro, mas também são as crianças que circundam o ambiente. E nós sabemos que a inalação do cigarro, da fumaça do cigarro, nas crianças, por exemplo, pode ocasionar otites crônicas, problemas respiratórios crônicos, desencadear ou piorar asma, e com isso piorar uma condição de saúde que não precisaria nelas. O fumante passivo, ele só vai perceber de todo o malefício que aconteceu depois de alguns anos, 10, 15, 20 anos, participando com o tabagismo passivo. E essas doenças são crônicas, então, doenças arteriopatias crônicas, doenças cardiovasculares crônicas, com infarto, com obstruções arteriais, então, de carótida, de placa, arteriosclerose, doenças pulmonares crônicas, né, o próprio enfisema pulmonar. Então, o paciente passivo, o fumante passivo, ele vai sofrer do mesmo mal do tabagista ativo.
É importante, né, antes da gente entrar nos pormenores dessa questão, né, doutora, é importante, então, fazer esse alerta para quem está em casa. Falando efetivamente sobre o quanto o tabagismo vai afetar ali a voz, a boca, a garganta, o senhor pode, então, detalhar para a gente quais são os malefícios, então, a longo prazo disso? Sim. Nós sabemos que o tabagismo é a principal causa prevenível de doença no mundo. Na minha área, que eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, ele tem intrinsecamente uma relação com o aparecimento do câncer. O câncer é uma doença crônica, então o paciente ele tem que fumar muito tempo. Depende um pouco da característica individual, mas também da carga tabágica, que nós chamamos de quanto que ele fuma e qual o período. Às vezes, um paciente que fumou intensamente dos 20 até os 30 anos e para por 10, 15 anos, depois dos 50, 60, é que ele vai sofrer o malefício dessa carga tabágica. Quem fuma tem de 10 a 40 vezes mais risco de ter um câncer, por exemplo, de boca, e isso inclui a língua, a parede da jugal, que nós chamamos a bochecha, não é? Popularmente chamada de bochecha, e de orofaringe, mas também associada ao câncer de laringe, que são das cordas vocais, que é o câncer da garganta, que a gente chama. Em julho, agora, nós teremos o mês de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço e se falará mais intensamente sobre isso. Quando se une o cigarro ao etilismo, essa chance, esse risco, mais que dobra. O álcool parece favorecer como um fator facilitador da ação maléfica de todas as substâncias do cigarro. Então, isso é notório. Nós sabemos que temos no cigarro, na fumaça, mais de 4.700 substâncias tóxicas e mais de 40 ativas que vão entrar na célula, degenerar o DNA, promovendo alterações moleculares, alterações genéticas, com isso, produção de proteínas que não são normalmente produzidas, facilitando o aparecimento do câncer e dificultando o reconhecimento nosso imune dessa célula alterada. E assim começa a célula cancerosa. E aí, doutora, a gente vê que algumas pessoas têm aí décadas, né, do consumo de tabaco, né? Não é de um dia para o outro também que se consegue parar o consumo, mas a gente está fazendo um alerta que os seus 10, 20 anos de consumo de tabagismo, uma hora o corpo ele vai dizer, olha, alguma coisa vai acontecer contigo. E nós estamos num momento, não é, doutor, que o vírus da Covid potencializa tudo. E a gente não quer deixar as pessoas mais desesperadas nesse momento de crise sanitária. Mas é importante lembrar que também é um agravante nesse momento. Sim, sim. O cigarro, a fumaça de cigarro e com essas substâncias, elas promovem um processo inflamatório em todo o sistema vascular do corpo. E é justamente também por onde o Covid se aproveita. A gente sabe que os brônquios ficam inflamados, aumentam a secreção bronquiolar, diminuem a minha capacidade pulmonar e respiratória e, com isso, a minha capacidade de resistir a alguma agressão do tecido pulmonar e a minha resistência fisiológica ela diminui. Nós sabemos que o tabaco ele também promove a elevação de enzimas, especificamente aquela da angiotensina 2, que é onde o vírus se conecta. Então, eu posso favorecer, eu estou dando um campo fértil para o vírus se conectar, que a proteína S dele se conecta nessa enzima angiotensina conversora. E com isso, eu aumento minha carga viral. Nós sabemos também que o tabaco, ele promove um aumento da concentração, da densidade do sangue, junto com as alterações vasculares, ele promove um aumento da coagulabilidade, ou seja, eu fico mais propenso a formar trombos, a ter trombose. E isso se soma com a infecção do COVID, com o mecanismo de ação do vírus, que ele faz um processo inflamatório vascular. Então, o paciente tabagista, ele tem de 2 a 3 vezes mais risco de evoluir com um quadro grave de COVID. E esse quadro grave, nós sabemos que a maioria, quando alguém precisa, por exemplo, de intubação orotraqueal, quase 80% dos casos vão a óbito. Então, os fumantes, eles têm
junto com todos esses problemas, essa baixa oxigenação, eles têm um problema muito sério agora, durante a pandemia. Então, é urgente parar de fumar e se restabelecer, promover a cicatrização, o restabelecimento humoral, fisiológico do corpo. E doutor, a gente fala isso repetindo, não é que a gente quer aqui já deixar as pessoas ainda mais inseguras nesse momento, mas é um alerta porque a Rede Alesp também é essa prestação de serviço e nesse dia, né, hoje de falar, não só esse dia, mas todos, mas em especial hoje, que é o Dia Mundial Sem Tabaco, é importante lembrar essas questões. E aí o senhor falou, numa resposta anterior, doutor Juliano, sobre essa questão social também do tabaco. Vamos pegar a parcela jovem da população, que usa essa questão de tabaco para socializar e usa os narguilés ou narguilés, cada um diz de um jeito o nome disso, que potencializa, é muito mais nocivo que o cigarro em si, não é, doutor? Então, falando então para os nossos jovens que nos assistem, o quanto isso, não só nesse momento de pandemia, mas também vai ser nocivo daqui a uns anos para eles. Sim. Nós sabemos que a inalação da fumaça do narguilé, que é socialmente aceito, a acessão do narguilé, ele promove uma aglomeração. Dificilmente é uma pessoa, mas são mais pessoas que vão se agrupar para fumar o narguilé e compartilhar a piteira, compartilhar essa mangueira que vai levando a fumaça que antes passa pelo filtro de água, mas nós sabemos que dificilmente se tem uma higienização adequada disso. Então, o vírus consegue sobreviver na água, consegue sobreviver nas gotículas que ficam depositadas ao longo da mangueira e da piteira. A piteira fica com a saliva. Então, você está compartilhando com as pessoas. Isso é um risco, atualmente, da pandemia social imenso. Agora, em relação à própria fumaça de inalação do narguilé, uma sessão de narguilé corresponde à inalação de 100 cigarros. Então, embora os jovens sejam mais afoitos, falam, isso não vai acontecer comigo, isso não tem problema, a frequência de inalação de sessões de narguilé ou de qualquer outro hábito de fumar vai deteriorar rapidamente o organismo. Então, tenra-idade. A mesma semelhança a gente vê dos vapors, né, os cigarros eletrônicos, que tem uma quantidade mínima de nicotina, que se diz. Mas eles têm problemas também pela substância oleosa, em que o paciente pode inalar e fazer uma pneumonia grave. São descritos casos nos Estados Unidos de falência, de óbito por falência pulmonar. No narguilé, então, nessas sessões em que você ingere, e está inalando essa fumaça, você está deteriorando, matando essas células alvéolos pulmonares, e que elas vão se replicar com o passar do tempo, mas a fumaça vem todas as outras substâncias, então não é só monóxido de carbono. Mesmo que eu tenha aromatizantes, a cravo, morango, que eles colocam para chamar mais atenção e tornar mais palatável, mais agradável essa fumaça, é uma fumaça que está sendo inalada. Então você está envelhecendo, você está causando uma injúria ao seu corpo. E passado alguns anos, isso vai aparecer. Então, o narguilé hoje deve ser feitas propagandas para que sejam evitados isso. Se o jovem quiser fumar, ele tem que saber por quanto risco que está acontecendo. E hoje nós atendemos pacientes jovens com 40 anos, 45 anos, com câncer de pulmão, câncer de língua, câncer de garganta, câncer de laringe, em virtude desse abuso desenfreado do que seria um hábito social. Perfeito. Doutor Juliano Molina, muito obrigada, viu, pela sua contribuição aqui ao Jornal da Rede Alesp, alertando então a população nesse Dia Mundial Sem Tabaco. Eu que agradeço a participação e fico a dispor para qualquer dúvida. Muito obrigado. Obrigada ao senhor.